é a natureza. E muitos arquitetos aprendem, né, e nós aqui também aprendemos muito com essa essência. Se a gente começar a olhar a natureza, a gente aprende muito sobre estrutura, como as coisas se estruturam. Desde quando a gente entende uma árvore, por exemplo, né, a forma com que ela vai se dando, né, lógico, né, os materiais ali de uma árvore têm as suas propriedades, a madeira e tal, mas a forma, o que a gente tem que buscar é a forma com que ela vai tomando a proporção, né? Como ela se abre, assim dizendo. Então a gente observa que, por exemplo, o crescimento dela, onde ela tem mais força, onde ela precisa se apoiar mais, e aí ela vai se erguendo, onde vai ramificando os seus galhos, e a gente vai entendendo que também uma folha de uma árvore, uma simples folha, também tem aquela estrutura central. A gente vê muito isso na arquitetura de Santiago Calatrava, por exemplo. E aí eu peguei essa residência para o estudo de hoje, que é uma das coisas mais bacanas que a gente vê. E a gente percebe o quanto o arquiteto foi trabalhando isso, né? A inspiração dele são as árvores, então a gente observa como ele desenhou isso daqui, né, para ficar mais leve. Então você viu que ele buscou na arquitetura das plantas, né, ou da onde ele está inserido, a casa está inserida numa mata, ele foi pegando aquelas plantas, né, a planta não, né, aquelas árvores mais finas, tal, e como ela foi se estruturando e como ele conseguiria se estruturar essa residência. Olha como ele deixou a estrutura muito leve. Isso é muito legal. O que é interessante é o seguinte, olha lá, a gente fala muito sobre tomar partido da estrutura para se projetar e aí ter um projeto de sucesso. Se você olha grandes arquitetos, né, se aí eu parto ali para o Santiago Calatrava, para a gente tem o nosso Paulo Mendes da Rocha, para o nosso Oscar Niemeyer aqui, eles tiram muito proveito disso, né? O Oscar Niemeyer, praticamente a arquitetura dele era uma estrutura, né? Ele desenhava a estrutura e formava essa arquitetura. Isso é muito interessante. Paulo Mendes da Rocha faz muito isso, né? Praticamente todo o contexto dele é estrutural. Santiago Calatrava, que já é, né, um contemporâneo ali, basicamente a arquitetura dele é um conjunto estrutural. Ele desenha esses conjuntos estruturais muito bem feitos. Aqui uma simplificação disso, mas muito bem desenhada. Na onde que eu quero chegar? Observa como a arquitetura, aí ele moldou, por exemplo, as cortinas aqui para formar realmente esse conjunto, né, de linha, muito, de ritmo, né, que a gente chama na arquitetura, né, de ritmo da estrutura. E aí, olha que interessantíssimo. É uma casa muito leve, né? A gente percebe que é uma casa de ali onde você não vai ter tanta permanência, né? Uma visitação. Ele tomou proveito da vegetação bem fechada que existe no local para sombrear essa casa também. Isso é muito legal. É aquela coisa, né, de estar ali de passagem, cara, muito bacana, né, muito legal, mas olha como é bem fina as estruturas. E aí, olha como ele tira partido e a gente consegue entender isso. Quer ver, ó, vamos chegar na planta, você vai compreender o que eu estou falando. Olha a quantidade de pilares que tem, ele vai setorizando, né, de linha, vamos desenhar assim, ó, mais rápido aqui, ó, como ele vai setorizando a casa. Ele tem uma linha muito rígida até, né? Essa trama é o que define o espaço da casa. Isso que é bacana. O que, que acontece com isso? É a arquitetura, né? Um arquiteto tendo esse conhecimento de estrutura e ele conseguindo traduzir isso para a arquitetura. Ele pescou muito bem, assim dizendo, né? Tudo que ele viu ao redor ali, né? Nessa visita do terreno, ele visitou aquele terreno e, cara, mentalizou tudo aquilo, tirou referência ao partido arquitetônico dele, dessas árvores mais finas, e foi fazendo toda essa composição estrutural e formando os espaços. É nisso que a gente fala, é muito aqui.
nasce da onde? De novo, uma crítica, tá, aqui aos sistemas de programas novos, de usar programas para resolver a arquitetura, não é isso. Aqui, no que eu falo a gente ter na cabeça esse repertório para conseguir fazer isso, executar isso muito bem, projetar isso na arquitetura expressa, né, no que a gente tem de repertório, né, no que a gente aprende em processos, né, essa é a palavra mais adequada ali, no que a gente tem de processos, né, que a gente entende de processo para conseguir executar. Esse arquiteto tinha na mente já aqui essa explosão, né, dessa casa nesse sentido, esse 3D explodido, onde cada etapa entra ali, né? A gente vê muito aquela maquete explodida, né? Onde cada etapa ali entra na cabeça do arquiteto, né? Na composição da arquitetura, beleza? Deixa seu like, compartilha. Isso é muito importante aí para a nova geração de arquitetos entenderem isso, senão eles vão acabar virando só desenhistas, né? E essa não é a função aqui. A função é entender tudo, beleza? Deixa seu like, compartilha. YouTube, plataforma matriz e também no TikTok.